Sejam bem-vindos todos. Vamos agora abrir o segundo módulo, que é sobre a ordem do mundo, a estrutura interna do mundo, por assim dizer, sempre com base nos primeiros pensadores que refletiram mais em profundidade sobre isso e depois vendo como as ideias deles foram sendo trazidas para a atualidade. Esse tema, começamos com o título A Ordem, né? Que é examinar a ordem do mundo como ela é. Aqui vocês observam que existe, primeiro, digamos assim, uma relação da ordem com o número, com a matemática, né? Então vocês veem que as simetrias próprias da realidade, animais, plantas e também cristais, rochas, etc., são, por exemplo, baseadas no número 2, né? A simetria binária, tanto em animais, quanto em flores, quanto em insetos. Pode ser baseada no 3, né? Então uma simetria trilateral, que pode, digamos, tem as multiplicidades disso, 3, 6, né? Pode ser baseada no 4, o 4 também em cristais é muito comum, pode ser baseada no 5, né? Estrela do mar e rosa, por exemplo, né? E algumas euforbiáceas, né? Quer dizer, plantas semelhantes a cactos, né? Pode ser baseada no 6, 6 tem um cristal de gelo aqui e um fruto, né? Pode ser radial, que é quando já tem um número muito maior, mas a simetria parte de um centro para fora, né? Isso se manifesta, por exemplo, em frutas, né, cítricas, por exemplo, numa gota de água quando cai, né, num redemoinho, em anêmonas do mar e até em explosões, né? Como vocês veem, é muito variado todo esse esquema. Depois, a estrutura pode ser baseada na esfericidade. Então, aqui vocês têm algas, um tipo de alga chamado Volvox, que é totalmente formato de bola, né? Pedras em praias de clima bem frio, bem gelado, que muitas vezes assumem esse formato esférico. Inflorescências, que são baseadas na repetição do formato esférico. Então, tanto as subinflorescências, as partes da inflorescência são esféricas, como a inflorescência inteira é esférica, né? Inflorescência a gente chama de flor descuidadamente, mas na verdade é um conjunto de flores em que se apresenta. Depois, por exemplo, elipses, próxima disso, na cauda de um pavão, escamas, que são partes de esferas, em geral partes de círculos, mais exatamente, né? Aqui um peixe, aqui num mamífero, pangolim, aqui numa fruta. Depois o sistema serpenteando, vamos dizer assim, nos meandros de um rio, na serpente propriamente dita, num coral chamado coral cérebro e no próprio cérebro, né, humano, que, digamos, é dobrado assim como maneira de ampliar e, ao mesmo tempo, de economizar espaço. Depois, a esfera, formato helicoidal, que vocês veem aqui numa planta, né, várias espirais interligadas, aqui numa onda que está quebrando na praia, numa galáxia, né, num tufão tropical, né, desses famosos que invadem o sul dos Estados Unidos, por exemplo, ou a China, né? Aqui várias espirais de Fibonacci interligadas num girassol
e numa bola de tênis molhada que é jogada com efeito, né? Ou seja, girando. Esse mesmo efeito helicoidal numa folha de samambaia recente, mas que por sua vez é composta de várias subespirais. Cada folhinha, cada pedaço de folha da samambaia também começa como uma esfera, que depois vai se desdobrando. Isso é o que em matemática se chama um fractal, isto é, uma estrutura em que a geometria do conjunto vai sendo repetida nas partes desse conjunto. Isso você consegue por uma descrição geométrica simples, mas que vai sendo repetida nas diversas partes. Aqui num brócoli, para sua diversão, aqui se mostra o fractal maravilhosamente, como o conjunto todo tem a mesma forma das partes que o compõem. Mas se reflete também num raio e numa árvore próxima desse raio. Essa estrutura também vocês encontram na espuma, né? nas veias de uma folha, em folhas de diversos tipos de plantas, nos rios, em linhas de erosão nas montanhas, né? Em florestas, em que cada árvore, de certa forma, reproduz o formato geral da árvore nos seus diversos galhos, e numa floresta como um conjunto. E, quer dizer, isso também se repete, vocês verão um vídeo agora, né, em que isso se repete em vários níveis de distanciamento. Esse é um vídeo composto, feito, salvo engano, pelo próprio Google, né? Em que a câmera começa no rosto de uma pessoa e vai se afastando, afastando, afastando. A órbita da Lua, que é uma elipse. A órbita da Terra em volta do Sol e os outros planetas, que também formam elipses. A nuvem de Oort, que forma elipses duplas. A própria estrutura da galáxia, dependendo do ângulo da proximidade com que você olha, pode parecer caótico, mas na verdade não é, né? Tudo isso se interliga numa estrutura fractal de maior nível, que parece semelhante, de certa forma, à espuma, como a gente via. E revertendo o movimento, passando para a escala menor, cada vez menor. Vocês verão que essas mesmas estruturas se repetem no nível microscópico. A estrutura helicoidal do DNA. Estrutura do átomo.
Voltando agora um pouquinho, por um momento, às imagens, vemos também, né, que coisas muito complexas, autênticas joias, né, podem ser encontradas graças a essa ordem da natureza. Aqui vocês têm dois grupos, né? Vejam a complexidade da geometria e, portanto, da matemática que está por trás da geometria, né? O da esquerda é um grupo de radiolários, que são células que, digamos, são organismos unicelulares, né? Ou seja, de uma célula só, e que montam para si, ao longo da vida, uma espécie de carapaça feita de sílica, a mesma matéria que compõe as janelas, por exemplo, né? A mesma matéria que compõe boa parte dos cristais que formam as rochas no mundo inteiro, um dos elementos mais comuns, né, que existem na natureza. E do lado direito vocês veem algas que também montam carapaças para si, são chamadas diatomáceas, né, em que vocês veem repetidas quase todas as estruturas que nós vimos antes, né, radial, em triângulo elipsoide, em elipses, em esferas, etc, etc, etc. Então vocês veem em profundidade o grau de complexidade. E agora vamos ver rapidamente um vídeo, né, que mostra o relacionamento, chama-se Nature by Numbers, a natureza em números, né, que mostra também exatamente a matemática que está por trás disso. Aqui o autor está construindo matematicamente essa concha que vocês veem, que é a concha de um organismo, de um animal, muito parecido com uma lula, ou com um polvo, parente próximo, chamado Nautilus. As proporções que vocês veem revelam alguns dos, por assim dizer, números ou estruturas centrais do universo. No caso, por exemplo, esse ângulo que ele mostra. A própria venação das asas da libélula também revela a mesma estrutura básica.
E aí encontramos nos olhos dela o hexágono, né? Outra estrutura básica que se repete também em favo de abelha, por exemplo, etc. e tal, né? E por último, para vocês verem que isso não se manifesta só naquilo que podemos observar visualmente, né? Vamos apresentar o que poderíamos chamar a música dos quarks, né? A famosa partícula de Deus, o bóson de Higgs. O que vocês estão vendo aí nesse vídeo, o que vocês viram nesse vídeo é essa partícula pode ser gerada nesses ciclotrons, quer dizer, esses equipamentos montados para observar o comportamento de partículas subatômicas e subsubatômicas, na verdade, né? O bóson de Higgs pode ser gerado por determinadas explosões, por determinadas, digamos, concentrações de energia nas partículas, partículas de hidrogênio, por exemplo, ou seja, prótons isolados, mas ele é pouquíssimo estático, quer dizer, ele se desintegra quase que imediatamente depois de apresentado. Então, o que vocês ouviram são valores numéricos associados a essa desintegração do bóson de Higgs, né? Eles pegaram algumas das variações, digamos assim, dos valores numéricos observados e associaram a notas musicais, né? Vocês veem a partícula do bóson de Higgs é apresentada como uma espécie de comprimido de remédio quase que por um momento é tocado por uma mão. Essa mão é o conceito da mão de Deus, né? Que é um conceito antiquíssimo, nós vamos vê-lo ao longo das próximas aulas, de vez em quando vai aparecer, né? E esse conceito da mão de Deus implica que há um toque, digamos assim, de divino em toda a realidade. Curiosamente, porque esse vídeo foi feito por cientistas que, enfim, não é que geralmente se destaquem especialmente pela sua fé. Muito bom. Então, que conclusões filosóficas a gente tira dessa observação da realidade? Conclusões, digamos, a que tem acesso qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? E é que o mundo é profundamente ordenado, é estruturado, né? É organizado. A própria palavra cosmos grega, né? É o oposto de caos, né? O cosmos é algo que está arrumado, uma sala que está perfeitamente limpa, é uma realidade que, digamos, né, está tal como foi planejada. A própria palavra grega cosmos diz isso. E a palavra mundus, né, do latim, o mundus, munda, mundum, é um adjetivo que tem 3 formas conforme o gênero, né? Essa palavra indica o contrário de imundo, né? Então, isso veio a nós tal como dessa forma, né? Algo que é mundo é algo que está limpo, organizado, bem estruturado, cada coisa no seu lugar. Ao passo que o imundo é aquilo que é o caótico, o detonado. Toda essa ordem, vocês veem que tem uma estruturação geométrica num determinado plano de observação, né? Se vocês repararem, as
coisas que os seres humanos fabricam, seguem essa ordem também, a ordem observada na natureza. A ordem se opõe ao caos. A estrutura lógica, o ordenamento lógico da realidade se opõe ao caos, a tudo aquilo que está quebrado, a tudo aquilo que está desfeito, a tudo aquilo que não tem uma forma estruturadora, né? Então aqui vocês têm as imagens do Escher. Escher é um dos artistas mais importantes do século XX, que trabalha justamente com limites da realidade, né? Ele faz principalmente litografias, né? Na litografia você desenha com praticamente um lápis de cera em cima de uma placa de mármore, né? E depois você põe ácido sobre essa placa de mármore, né? Onde há mais cera, o ácido não consegue dissolver o mármore. Onde há menos cera, o ácido consegue dissolver um pouco do mármore. Onde não há nenhuma cera, ele dissolve mais. Então começa a haver uma diferença de planos, né? E depois você gira essa placa e passa tinta nela, né? E aí você usa isso para imprimir. Muito bem. Aqui vocês têm a reprodução de uma escultura já do fundo da história, né? Da Síria, que por sua vez remete a uma tradição que veio dos babilônios, depois que veio, antes disso veio dos sumérios, e antes disso vem das profundezas da realidade, e que mostra precisamente a luta da ordem contra o caos. Vocês têm à direita o deus Marduk, que combate o monstro do caos, que se chama Tiamat, nessa tradição, né? Como vocês veem, o monstro do caos é caótico precisamente porque é uma junção de várias criaturas. Tem pata de leão, as patas dianteiras são de leão, a pata parcialmente como mãos humanas, a pata traseira é de águia, de ave de rapina. Ele tem penas e tem asas como as de uma ave, tem uma cauda como uma de ave, mas o corpo é o de um mamífero, né? A cabeça tem chifres como um touro, né? E o rosto é composto por algo que lembra uma fera, um leão, um leopardo, né? Mas tem dentes como de um determinado peixe, por exemplo, né? Ou seja, quer dizer, é uma composição caótica e que, na verdade, não funciona, não seria capaz de existir. E isso imediatamente, a ordem do caos remete, né? Aqui vocês têm uma imagem que eu tirei do Instagram, que na verdade deve provir de algum outro site, não sei exatamente qual, e a pessoa, digamos, ao olhar esse animal, que vocês veem, tem simetria bilateral, tem uma concha segundo os princípios da espiral de Fibonacci, que nós vimos no vídeo, né? Ao mesmo tempo, uma parte dele é feita de uma nadadeira, ou de asas, entre aspas, né? Que lhe permitem deslocar-se na água. Aqui o autor do post chama de voar na água, né? E embaixo põe a prova de que Deus existe. A ordem do universo sempre foi, digamos, a prova que eu costumo dizer que qualquer cabocrim consegue entender. Quer dizer, para que haja ordem no universo, né, o universo não tende espontaneamente à ordem, né, o universo material, tal como nós o conhecemos. A ordem, na nossa experiência, sempre é produto de uma inteligência que põe ordem nas coisas e, portanto, lhes empresta funcionalidade, faz com que seja possível que elas funcionem. Reparem, por exemplo, na diferença entre uma casa abandonada,
uma casa abandonada vai se desfazendo, vai caindo espontaneamente no caos. E essa é uma tendência própria, né, de todas as coisas materiais. O universo por si, as coisas materiais por si, tendem à desestruturação. Isso se chama entropia. Né? Tendem a... as coisas ordenadas necessariamente têm uma maior concentração de energia, necessitam de energia para se manterem unitárias. Essa energia, por exemplo, num animal, numa planta, vem da nutrição, da alimentação. Né? Se isto cessa, né, a coisa vai começar a se desintegrar, isto é, para um estado de energia mais baixo. E isso chamamos, essa tendência geral do universo à desagregação, nós chamamos de entropia. Muito bem, então organização pressupõe duas coisas. Pressupõe uma inteligência que ordena e uma ação que mantém a ordem nessa coisa. Né? É a experiência cotidiana de qualquer um de nós. Se precisa limpar a casa, porque senão ela vai sujando. Se precisa de vez em quando dar uma mão de tinta nas paredes, porque senão a parede vai ficando manchada, feia, descolando a tinta, etc. Você precisa arrumar a casa, né? Pensa no quarto de um adolescente, que ainda não aprendeu isso. Né? O que vocês têm é o caos, tênis para um lado, a coberta da cama no outro, cama em estado, digamos assim, lamentável, enfim, coisas por todo lado, desagregadas e desestruturadas. Né? Isso seria o estado do universo se não tivesse uma mãe que pusesse tudo aquilo em ordem. Né? Podem aplicar esse mesmo princípio que todos nós observamos todo dia a esse tipo de coisa. Agora, essa ordem tem uma função mais sutil e mais importante. Né? Dependendo de como as coisas estão estruturadas, elas são coisas totalmente diferentes. Vamos fazer a distinção entre grafite, que é algo que todo mundo conhece. Né? Aqui vocês têm foto da grafite no lápis, com o qual vocês escrevem ou desenham, né? E da grafite em estado puro, que é uma pedra que é composta por lâminas, por camadas, né, de um mineral, do mineral grafite, né, sobrepostas. E essas camadas, digamos assim, são muito fáceis de separar umas das outras. Essa pedra moída, misturada com cera, é o que dá a grafite do lápis. Né? Muito bem, então, de onde vem isso? Vem do fato de que as moléculas de carbono, os átomos de carbono, se unem uns com os outros. O carbono tem uma tendência a se unir com outros átomos de carbono, só que no caso eles se unem na forma de uma rede de hexágonos que é plana. Né? Em contrapartida, grafite, diga-se de passagem, é um dos minerais mais moles que existem. O único mineral mais mole ainda é o talco. Né? O talco, por isso, é usado numa escala de dureza dos minerais. O talco é 1, o grafite está em 2, né? E o diamante, que é a substância, o mineral mais duro que existe, né? É o número 10 dessa escala. Então, todos os outros minerais podem ser classificados entre o talco e a grafite e o diamante. Pois bem, né? O grafite é formado única e exclusivamente por carbono. É uma das formas de agregação do carbono. O diamante é formado única e exclusivamente por carbono. Então, qual é a diferença? A diferença é justamente essa estrutura geométrica, essa estrutura. Por trás da geometria está a matemática e por trás da matemática está a lógica. Então, o caso do diamante é que a estrutura geométrica que os átomos de carbono formam,
em octágonos tridimensionais, me parece, né? Forma no conjunto um cristal ordenado que é duríssimo, né? E por trás disso está uma matemática e por trás disso está uma forma lógica. Então, os primeiros pensadores gregos, o que fizeram foi perceber e entender que a forma, a estrutura lógica das coisas determina o que essas coisas são. E o que essas coisas são determina as suas propriedades. Por isso que, desde o começo, né, se fala de essências. Essências são as formas, no uso grego, né, são as formas ou as estruturas lógicas, num uso mais moderno, de uma maneira mais moderna de falar, né, que determinam o que as coisas são. E a esse tipo de formas, né, sempre que falarmos formas daqui para frente, eu vou fazer a distinção ou em formas geométricas, aí eu menciono forma geométrica, mas no uso dos filósofos gregos iniciais, né, forma significa aquilo que faz uma coisa ser o que é. A estrutura lógica, a estrutura racionalmente compreensível que faz com que uma coisa seja aquilo que é. A forma lógica do grafite determina que o grafite seja grafite. A forma lógica do diamante determina que o diamante seja diamante. E, portanto, quer dizer, a essas formas lógicas que determinam o que as coisas são, né, eles deram o nome de essências das coisas. Então, há uma forma lógica que determina o que as coisas são, e isso se chama essência. E há uma forma lógica, digamos, que essa essência necessariamente tem que ter propriedades. A essas propriedades, também esses primeiros pensadores gregos, estamos falando fundamentalmente dos chamados pensadores pré-socráticos, que estavam antes de Sócrates, que estavam tentando entender a estrutura da realidade, portanto, a ordem do mundo, né? Esses primeiros pensadores pré-socráticos foram, um pouquinho por tentativa e erro, tentando entender o que dava origem a essa estrutura do universo. E depois a grande tríade do pensamento, digamos assim, aqueles que são os autênticos fundadores do modo de pensar ocidental, de toda a filosofia ocidental, Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Discípulos uns dos outros. Basicamente, Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. E discípulos que eram autênticos discípulos, isto é, não tinham medo de inovar e de ir além daquilo que os seus pensadores, os seus professores pensavam, né? Muito bom, então encerramos aqui essa aula, né, com uma última visão do Criador. Então, como tínhamos já aludido antes, todos esses pensadores percebiam que a ordem não é a estrutura espontânea do universo material. Já falamos, né? Você precisa de uma inteligência que dê ordem às coisas. E precisamos de uma ação que mantenha essas coisas tal como elas são, as impeça de caírem no caos e na desagregação. E, portanto, em última análise, no nada. Isso, digamos, resulta na primeira prova da existência de Deus, a prova mais simples, mais acessível a qualquer pessoa,
que é a prova da inteligência ordenadora. É necessário que haja uma inteligência, num certo sentido, que olhe o universo de fora e lhe imprima ordem, né? Então, essa é a primeira, digamos, observação filosófica que a realidade nos permite formular. Muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima.